Carta aos Colossenses. Eu não sei quem já leu. Se você já leu, ótimo. Se você não leu, nós vamos estar primeiro fazendo uma introdução, na qual vamos estar colocando algumas questões. A carta trata de questões muito atuais sobre religiosidade. Presta atenção nessa palavra, que ela é chave também. Tem muita semelhança com a carta aos Efésios, chegando a ter trechos que são quase que idênticos. Efésios 6, 21 e 22 é muito semelhante a Colossenses 4, 7 e 8. Ou seja, o que está escrito em uma carta está escrito na outra. Aí você vai dizer assim: peraí, Betão, como é que um negócio desse pode acontecer? Dois livros que têm a mesma coisa, porque foi o mesmo autor inspirado pelo mesmo Espírito Santo. Fácil, né? Foi entregue por Tiquico. Então presta atenção que Tiquico não é porque ele era pequenininho. Tiquico era nome, ok? E aí, ponto principal: suficiência de Cristo. É o ponto principal dessa carta. Você vai perceber que Paulo trabalha isso de uma maneira muito profunda e de uma maneira muito bonita. Continuando, a cidade era uma cidade da Frígia, antiga Ásia Menor, onde atualmente é a conhecida Turquia, situada a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. 160 quilômetros é bem pertinho, tá? A região, Paulo ele passou por Éfeso, evangelizou em Éfeso, e o evangelho chegou até a região ali de Colosso. A região do Vale do Lico era rica por ser a rota do comércio e o ponto de encontro do Oriente com o Ocidente. Durante o domínio romano, perdeu importância para Hierápolis e Laodiceia, que você já viu citada em algumas outras cartas e também no livro de Atos. Localização peculiar da cidade contribui para a heresia colossense, que deu origem a essa epístola. Foi por causa dessa heresia ou dos pensamentos que envolveram a igreja é que levou Paulo a escrever. Havia filósofos de todo tipo e charlatões religiosos. Muito parecido com hoje. Para ajudar você, tem um mapinha aqui que tem aqui uma cidade bem conhecida, Laodiceia. Eu vou dar uma aumentada aqui para você perceber. Laodiceia. E depois aqui do lado, Colosso, a cidade dos colossenses. E, ou seja, elas eram próximas uma da outra, pertinho. E só para você entender, no mapa mais amplo, ela está aqui, ó, Efésios. Deixa eu apontar aqui com o apontador. Efésios está aqui, tá? Laodiceia está aqui e Colosso ficava aqui pertinho. Vamos dar um zoom aqui para você ver melhor. Efésios e aqui um pouquinho abaixo Laodiceia. E Colosso, ou seja, a cidade dos colossenses, ficava mais ou menos aqui, ó. Então o que aconteceu? Paulo, nas suas viagens, numa de suas viagens, ele passa, melhora por aqui, ó, faz todo esse caminho, passa, fica aquele período em Éfeso. O evangelho é espalhado aqui por toda a região, tá? Ó, aqui nós temos a Ásia, tá? Que hoje é a chamada Turquia,
Para cá nós temos a entrada para a Europa. Aqui está a Itália, onde está Roma. A cidade de Colosso fica aqui, ó. E o que acontecia nessa região aqui? Tem uma formação rochosa aqui. Essa região aqui são de montanhas. Essa região aqui também de montanhas. Era a entrada. Aqui, inclusive, essa região era uma região muito rica, produtora de tecidos. Mas era uma região que também era uma região vulcânica. Hum. Por que a cidade de Colosso não existe mais? Porque ela foi destruída por um grande terremoto. E o terremoto foi tão grande que não valia mais a pena reconstruir a cidade. Isso para você entender por que Paulo, que tinha passado em Éfeso, que tinha ficado aqui em Éfeso, o evangelho que ele pregou alcançou Laodiceia, Hierápolis e também Colosso, a cidade dos colossenses. Particularidade que não aqui tinha na cidade, a religiosidade da cidade. Os colossenses eram gentios frígios. Não quer dizer que tinha a ver com temperatura. Frígio era Frígia, era uma região. Com antecedentes religiosos caracterizados pela emoção e misticismo, ou seja, sincretismo religioso. O que é sincretismo? Eles pegavam facilmente o sincretismo, ou seja, os costumes de várias religiões. Também eles tinham ali, lógico, que eram gregos, uma parte deles eram gregos, adoravam a deusa Cibele, que era considerada a deusa mãe da terra. Agora você imagine, o Vale do Licos, que era o rio que passava por ali, era um rio que ele tinha muito gesso. As suas margens, o gesso formava algumas esculturas. E era bonito de ver. Inclusive, eles achavam que ali era um lugar tremendamente abençoado, uma terra tremendamente abençoada. Por quê? Era uma região vulcânica, então o solo era fértil, era rico em minerais, e o plantio e a criação de gado era uma riqueza da região. Depois, devido aos terremotos, a coisa mudou muito naquela região. Sim, eram sincréticos, como eu já disse, e absorviam qualquer inovações religiosas. A autoria. Quem escreveu a carta aos Colossenses? Foi aceita como sendo de Paulo desde o século II. No cano de Marcião, no fragmento moratório, e Irineu e Clemente de Alexandria. A própria carta, né, na própria carta ele se identifica, introdução igualzinha e saudações finais, a correspondência Vínculo. com Filemão, autoria paulina contestada, natureza das heresias em Colossos e as diferenças de estilo entre as outras cartas de Paulo. Tinha uma diferença de estilo e, e a quantidade de epax legomena. A maioria dos estudiosos defende a autoria paulina durante a prisão em Roma, mas não se pode afirmar com certeza, porque a data ela está relacionada à escrita de mais ou menos em torno de 55, e esse período acredita-se a posições com relação a Éfeso. Roma, que é o mais provável, que ele esteve entre 59 e 60. Então, ninguém pode cravar, foi em tal lugar que ele escreveu a carta. Mas ele estava preso. Como ele teve aquele período de transição, né, até chegar a Roma. Igreja local. A igreja de Colosso, a igreja dos Colossenses, não foi fundada por Paulo. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja. Epáfras levou o evangelho à cidade e fundou a igreja. Provavelmente se reuniu na casa de Filemão, para quem Paulo escreveu uma carta também. E era formada predominantemente por gentios, ou seja, gregos que não eram hebreus. E isso, lógico, tem um peso muito grande. Propósito: depois que ele recebeu a visita de Epáfras na prisão, trazendo notícias, tá?
O Epáfras chegou lá, Paulo, cara, vim te visitar, sabia que você estava aqui. Olha, o que você pregou lá em Éfeso alcançou Colosso, lá e se formou uma igreja, o povo está caminhando, está uma bênção, a igreja está crescendo. Temos algumas dificuldades lá que seria interessante que você soubesse. Aí, aí vem a razão. Louvor pela fé, pelo amor que Epáfras falou. Reconhecimento do trabalho. Epáfras foi lá e falou, Paulo, foi o que você fez, o que você plantou, tá? A semente que você lançou naquela terra e também prevenir contra falsos ensinos. E também, gente, tá? Versículo-chave, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Resumo do teor da carta: Cristo antes de tudo. Nele tudo está firmado. Ele é a cabeça do corpo e em tudo tem supremacia. Se você fosse fazer um esboço, essa sugestão não é minha, essa sugestão é do pastor Itamir, e também bate com a sugestão do comentário do Moody. Introdução, salvação, capítulo 1 até do versículo 1 e o versículo 2, oração e louvor pela fé dos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 e 8, oração de petição pelo crescimento deles em Cristo, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 14, a apresentação da supremacia de Cristo, capítulo 1, do 15 até o capítulo 2, versículo 7, na criação, do 1, do 15 ao 17, na igreja, do 1, versículo 18, na reconciliação, 1, 19 a 23, no ministério de Paulo, 1, 24 a 27. Eu vou expandir isso com mais precisão depois. Durante defesa da supremacia e suficiência de Cristo, contra a falsa filosofia, no capítulo 2, contra o legalismo, no capítulo 2, contra o louvor aos anjos, contra o ascetismo, tá? Supremacia de Cristo exigida na vida cristã, uma opção de vida, uma nova humanidade, uma nova comunidade, novas relações familiares e sociais, e depois a conclusão, últimas recomendações e saudações, no capítulo 4, do versículo 2, tá? Até o versículo 18. Então, vocês percebem que por aí que vai ser bem rápido o estudo na carta aos Colossenses. E lógico, sem mais delongas, nós vamos entrar propriamente no texto, que é o motivo do nosso estudo. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Paulo, percebe que ele já se identifica, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Perceba que Paulo ele diz apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele foi chamado para o apostolado. Apóstolo é aquele que viu a Cristo e foi enviado por ele. Não é, Betão, mas tem um monte de gente se chamando de apóstolo. Eu posso me chamar do que eu quiser. Agora, se eu sou realmente, são outros 500. Pela apóstolo é enviado. E apóstolo de Cristo, que foi enviado por Cristo. Só os 12 e o Paulo. Bom, não vou entrar. A palavra apóstolos é exatamente isso. E olha que detalhe interessante. E o irmão Timóteo, ele não chamou Timóteo de apóstolo. Percebeu? Aos santos, não é para a torcida dos santos. Santo é aquele que é separado por Deus, aquele que já recebeu Jesus e já foi lavado no sangue de Jesus. E fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz. E eu percebo que ele usa a mesma expressão em todas as suas cartas. A vocês, charis, tá? Que em grego é graça, ou seja, que a graça e todas as coisas boas te alcancem, e paz,
Eirine. Ele escreveu Eirine porque ele escreveu em grego. Porque a saudação por que os hebreus utilizam é shalom. Shalom em hebraico. Em grego, Eirine. Então ele escreveu Charis, Kai, Eirine. Ou seja, graça e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecendo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha que coisa bonita. É um pessoal que ele ouviu falar, que ele nunca teve contato. Ele ora e dá graças a Deus pela vida deles. Ô, Betão, então eu devo orar pelas pessoas que eu nem conheço, sim. Nós temos igreja que faz parte da nossa igreja, que está lá no Oriente Médio, que está lá na África, que está lá norte da África, que está lá na Europa. Você não sabe quem são, mas nada impede de você orar por eles. Aliás, e agradecer a Deus pela vida daqueles que lá estão pregando, anunciando, servindo ao Senhor. Eu ia dizer, né? E também para aquelas pessoas que estão perto de você, estão próximos, estão juntos, pelos pastores da igreja, pela liderança da igreja, pelos ministérios da nossa igreja. Você sabia que a nossa igreja tem 31 ministérios? A nossa igreja tem mais de 100 missionários. Quanto motivo de oração e de agradecimento a Deus, né? Gente, orar é conversar com Deus. É bater um papo com Deus. Aliás, os nossos pastores estão pregando nos domingos justamente com relação às orações de Jesus. E o que antecedia, geralmente, algum milagre. Quer ver milagre? Começa a orar, meu irmão. Quer ver milagre? Começa a orar, minha irmã. Pois temos ouvido falar da fé, ou seja, o que eles creram e o efeito que está fazendo, o que está acontecendo na vida dessas pessoas por causa da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não é fé em qualquer coisa. Perceba que Paulo ratifica a fé em que ela está firmada, em que ela está apoiada. E também do amor. Amor por todos os santos. Ou seja, eu tenho ouvido do amor. Olha que coisa bonita. Quando as pessoas ouvirem do amor que você tem pelas pessoas, gente, está faltando crente para mostrar amor. Agora há pouco eu falei de Jesus para um amor, para uma jovem que já esteve dentro de igreja e que saiu porque não se sentiu amada. Eu pude orar por ela, disse que vou orar por ela. Ela ficou de ir na nossa igreja no final de semana. Falei do plano da salvação para ela, ela ouviu atentamente e foi muito bom falar do amor de Jesus. Ah, mas você. Não, não sou eu. Quem fez foi o Espírito Santo, que abriu a porta e deu condição para isso acontecer. E se você se dispuser na mão de Deus, mais pessoas vão ouvir do amor. E também por causa da esperança que lhes está reservada no céu. Que esperança é? Na volta de Jesus, para onde nós vamos. É nessa esperança que nós vivemos. É nessa esperança que nós estamos caminhando. É nessa esperança que nós estamos. Queridos, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A esperança nossa não é nesse mundo.
a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Por qual? Vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho. No grego, evangelho. A boa notícia, a boa nova, as novas notícias, as boas informações. Evangelho, no grego, era aquele momento que o arauto chegava no meio da cidade e a cidade estava na miséria, tudo largado, tudo abandonado, e chegava lá duas pessoas, tocavam a trombeta e o arauto chegava assim: a partir de hoje acabou a miséria, acabou o abandono de vocês, agora o rei fulano de tal vai cuidar de vocês. E o povo ficava feliz. Pô, agora vocês vão fazer parte do reino bom, de um rei agora vai cuidar da gente. Boa notícia, boa nova. O evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, a novidade. O pessoal está meio preocupado, está com medo da guerra, está com medo de uma série de coisas. Está com medo, está temeroso. A minha sobrinha, semana passada, chegou para mim e falou assim: tio Beto, junta teu dinheiro, gasta tudo, porque o mundo vai acabar. Mas só houve miséria, só houve desgraça. Terrorista atacando, e tem gente defendendo terrorista ainda. Horror. Ore pela paz em Israel. Pô, mas eu não conheço nenhum israelita. Acabamos de aprender que tem que orar pelas pessoas, mesmo que a gente não conheça. A boa nova que chegou e os alcançou. Essa que é a parte legal. Essa que é a parte interessante. E mais ainda, que chegou até vocês. Por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus e toda sua verdade. Graça de Deus. Ou seja, querido, o evangelho não depende de você. Não depende exclusivamente da sua pessoa. O evangelho, ele frutifica. Por quê? É a melhor notícia que alguém pode receber. Gente, hoje, quando eu falei com aquela moça, eu achei lindo o brilho nos olhos dela e entender que ela era amada. Ela se sentia rejeitada. E sabe que horror se alguém se sentir rejeitado? O nosso país é campeão nesse processo de rejeitar as pessoas, de bullying, de maltratar, de ridicularizar, de desprezar, de maldizer. O brasileiro é muito bom nesse negócio. A gente aprende isso desde pequenininho na escola. Lógico que agora também o negócio extremou, né? Agora ficou um grupo de mimizento, entendeu? Você tem que medir as palavras, porque se depende do que você falar, você vai preso. O negócio tá complicado hoje. Mas quando você recebe a notícia que você é amado, que você é querido, que Jesus morreu por você e te ama, coisa muda. Foi lindo ver aquele brilho nos olhos, aquela alegria, e ela falar que vai começar a ler a Bíblia, que vai buscar entender a Bíblia e vai procurar estar na nossa igreja. Vai ser uma grande alegria. Daniela, o nome dela. Se você puder orar pela Daniela, ore para que Deus faça um milagre naquela vida. E com toda certeza, eu espero que isso frutifique e cresça. Que é o que Paulo está dizendo que aconteceu ali. Por que ele pregou o evangelho lá em Éfeso? Ele falou com os efésios. E os efésios, o que eles fizeram? Ficaram com a palavra só para eles. Não reteram essa boa notícia, que o amor chegou, que o amor já pode envolver as pessoas e as pessoas são alcançadas pelo amor. O Deus eterno, o Deus maravilhoso, amoroso, quer se relacionar com as pessoas. E não se relaciona, sabe por quê? Porque você não avisa. Porque eu não aviso. Porque eu não falo para as pessoas que elas são amadas por Deus.
E eu fico só no bom dia, boa tarde, boa noite, e à distância. E quando eu pergunto tudo bem, eu torço para a pessoa não me falar que está tudo, que se ela começa a falar, e vai tomar o meu tempo. A gente vive assim. E achamos que isso é normal. O que Paulo está relatando aqui foi que ele foi lá em Éfeso, ele falou, e agora na cadeia, preso. Ele está sabendo do milagre que está acontecendo, da maneira como Deus está movendo. O mover de Deus atingiu até lá no Vale do Lico, atingiu os colossenses. E tem uma igreja lá. Tem uma igreja que está lá anunciando e continua crescendo. Ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras. Opa! Olha o cara que pregou lá. Epáfras. E perceba que Paulo não colocou aqui do apóstolo Epáfras. Nosso amado cooperador. A palavra aqui é diáconos. É. Sabe aquela pessoa maravilhosa que nos recebe com um abraço, com um sorriso bonito na porta da igreja? Diácono. Sabe aquela pessoa que serve a ceia para você? Diácono. Sabe aquela pessoa que, se acontece alguma coisa no culto, por exemplo, outro dia aconteceu, uma pessoa passou mal, e eles foram lá socorrer, para que não atrapalhar o seu culto. Diácono. Sabe aquelas pessoas que estão à volta ali, com cuidado para que você assista o culto, possa sentar no melhor lugar agradável, ou liga o ar-condicionado, cuida do ar-condicionado, fecha a porta para o barulho de fora não atrapalhar o seu culto a Deus. Diácono. É a mesma palavra que está aqui. Ele foi o cara que pregou. Foi ele que foi o anunciador, foi o que deu crescimento para aquele povo que, como eu disse para vocês logo no começo, não eram hebreus. Tinha maioria gentílica. O que é um gentil, Betão? Gentil é igual o povo brasileiro aqui. Não tem origem judaica, não é hebreu, não conhece a Bíblia, não conhece o Pentateuco, não conhece os Salmos, conhece o provérbio, conhece os profetas, não conhece o profeta menor, não conhece o profeta maior, não conhece juiz, não conhece nada. Gente que não conhecia a história de Israel. Ah, então é gentil? É. Então o povo brasileiro é tudo gentil? É tudo gentil. Cuidado, são gentios, não são gentil. Gentil é uma outra coisa. Gentil é, no caso aí, é uma qualidade. Gentios eram aqueles que não eram hebreus, que não eram da linhagem de Israel, que não conhecia. Esse povo, o Epáfras, falou, e olha outra qualidade que ele dá: fiel ministro de Cristo para convosco. Fiel ministro de Cristo para convosco. Percebeu que ele não usou aqui apóstolo? O cara formou a igreja, o cara pregou o evangelho, e não é apóstolo. Não. Ah, mas ele não podia ser chamado de apóstolo aos colossenses? Não. Tá? Mas o que ele fez? Amado, cooperador, fiel ministro. Você. Você também é um cooperador, um diácono. Por quê? Sério. Ah, Betão, mas eu não faço parte do corpo diaconal. Faz ainda porque não quer. Fala lá com o líder para você dizer que ele não aceita você e sua família. Ele tá precisando de gente para ajudar, para escala.
que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Opa! Perceba aí, do amor que vocês têm no Espírito. Ah, peraí, então, amor é fruto do Espírito? Amor é... Lembra o que diz lá em Galatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E aí vai. Amor no Espírito. Aquele que recebe a Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que colocou Jesus para fazer parte da sua vida, ele é, ele recebe, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom. É para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Ah, mas Deus está falando de dons espirituais? Não. Falando de fruto do Espírito. Ou seja, a consequência. E aí, só para você entender melhor, a essência do Evangelho. O Evangelho é um evangelho. O Evangelho é um evangelho, ou seja, quer dizer boas novas. A melhor definição do Evangelho, em todo sentido, que consiste de boas notícias. O Evangelho é verdade. Todas as religiões precedentes poderiam titular-se conjectura de Deus. Ou seja, a ideia que eu tenho ou o entendimento que eu tenho. O Evangelho cristão brinda ao homem com a não conjectura, mas sim certezas sobre Deus. O que eu falei hoje para a Daniela foi justamente disso. E tem gente que está com Bíblia na mão, ou no smartphone, né? Agora ficou mais fácil, todo mundo tem smartphone. Mas tem que ter experiência com ele. Como assim, Betão? Eu tenho que passar por um novo nascimento. Eu tenho que abrir, que tem que ter uma experiência com ele. O evangelho é universal. É para todo mundo. Não está limitado a alguma raça ou nação, nem a alguma classe ou condição. Então, queridos, queridas, é para todos. Todos. Ah, eu não uso todas, todas e todes. Não. Quando a língua portuguesa diz todos, ela abarca todos os gêneros, masculino e feminino, e até, se você quiser inventar um outro aí na tua cabeça, você pode até inventar. Mas tem o pessoal que falou que tem que ter todos. Aí o problema é que o cara tem que aceitar Jesus. É um outro problema. É uma outra linha aí. Ah, mas o cara fala boa noite a todos e todas, por causa que ele quer contemplar as. Não, gente, todos. Ele já abarcou todos os gêneros. E quando eu falo aqui que o evangelho é universal, é para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, toda língua, povo, raça e nação. E não está limitado a alguma raça ou nação, nem a alguma classe ou condição. O evangelho é produtivo, produz frutos em forma crescente. É um fato evidente da história e da experiência que o evangelho tem poder de mudar as vidas dos indivíduos e da sociedade em que o homem vive. Ele muda a nação. Ele transforma vidas. Ele muda o ambiente. Ele muda o relacionamento entre as pessoas. E, continuando, Paulo continua. Por essa razão, entendeu por que ele está dizendo? Desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Estou sabendo que tem um irmãozinho lá em Israel. Estou sabendo que tem uma igreja
lá perto das colinas de Golã. Nós temos missionário, inclusive, lá. Nós temos missionário, gente, na Jordânia também. É um país mais é fechado. Nós temos missionário no norte da África. Tem missionário espalhado pelo mundo inteiro, mesmo que não seja da nossa igreja. Então a gente pode orar. Está tendo um conflito agora, um grande motivo para você orar. Primeiro, pela paz em Israel, porque Deus promete bênção sobre a tua vida se você fizer isso. Mas não somente por isso, porque o ministério do Espírito Santo continua sobre as vidas e continua alcançando vidas. Mesmo sobre os muçulmanos, Jesus tem se revelado. Quando aconteceu o Ramadã, eles oram no dia do Ramadã para que Deus se revele a eles. E Jesus tem se revelado a eles no Ramadã. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ele adjetiva uma série de coisas aqui, fortalecido com todo o poder e com a força da sua glória, para que tenham perseverança e paciência com alegria. Olha que riqueza nessa carta. Versículo 10. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ah, você está com os Colossenses, Betão? Mas por isso que essa carta chegou para a gente hoje. Isso é para a gente viver, gente, hoje. Isso é para hoje. Se muita gente à nossa volta não tem vindo saber o que acontece na nossa igreja, não tem vindo perguntar para você por que você é diferente, é porque muitas vezes a gente concorda com algumas coisas e não diz: Deus tenha misericórdia, esse caminho não é de Deus, mas o caminho de Deus é santidade, glória, luz. Pensa. Não deixemos de orar. Desde o dia que ouvimos. Estou orando por eles. Estou intercedendo. E mais legal ainda, sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheios. Cheio, transbordante do conhecimento. Qual é a vontade dele? O que ele quer para a minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? E mesmo se morrer, para que eu vou morrer? Para onde que eu vou? Você tem que saber isso. Básico, elementar, como dizia aquele Sherlock Holmes, o adjudante de Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ou seja, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Essa expressão eu gosto muito, eu uso bastante. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Ou seja, ele nos redimiu, ele nos transformou, ele nos tirou das trevas e nos colocou assentado à direita de Cristo e nos fez cordeiros de Deus. Pela graça sois salvos, como diz lá em Filipenses, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é pelo que eu faço, é dom de Deus. Maravilhoso, né? Tremendo. E sabe que esse trecho aqui é bem conhecido de todos, por isso eu não estou expandindo muito. Ele é, presta atenção, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Na igreja primitiva, na igreja lá, havia uma corrente de pensamento que passou a história com o nome de gnosticismo. Seus adeptos eram denominados gnósticos, quer dizer, algo como assim, como intelectuais. Os gnósticos começavam com um pressuposto básico: a matéria é inteiramente má e o espírito totalmente bom. Além disso, mantinham que a matéria era eterna, tinha subsistido sempre, e dessa matéria defeituosa e má, tinha sido criado o mundo. Olha o conceito. Esse é o conceito gnóstico. Então tome cuidado. Agora, Deus é espírito. E se o espírito for absolutamente bom e a matéria essencialmente má, cai-se em consequência que na doutrina gnóstica de que o verdadeiro Deus não pode tocar a matéria. Sendo Deus absolutamente bom e a matéria fundamentalmente má, o próprio Deus pode ser o agente da criação. Em consequência, os gnósticos pensavam que Deus emitia uma série de poderes, íons ou emanações. Cada uma dessas emanações encontrava-se um pouco mais distante de Deus. Existia uma série infinita de emanações. A última estava tão distante de Deus que pôde tocar e manipular a matéria sem forma para criar e dar forma ao mundo. Assim, pois o Criador do mundo não era Deus, mas sim essa emanação distante. Era uma viagem na batatinha. Segundo os gnósticos, Deus não é criador. É o Deus verdadeiro. O Deus criador não é o Deus verdadeiro. O criador ignora o Deus verdadeiro que lhe é hostil. O mundo é essencialmente o mal. O mundo não é o mundo de Deus, mas sim um poder hostil a Deus. Olha que viagem na batatinha. E para os gnósticos, Jesus Cristo não era maneira alguma único. E aí, gente, eu vou, como deu 8h15, eu só vou dar uma melhorada nisso para você entender. Hum, olha só. Aí fica uma viagem na batatinha, né? O que ele está dizendo aqui? O que eu estou querendo que você entenda? Que no gnosticismo, eles pensavam que a matéria já existia. O pessoal do Big Bang pegou mais ou menos essa teoria aí também, tá? E a matéria ruim, má, perversa, contaminada. Deus, santo, puro, ele tinha eons, as suas emanações. E essas emanações, lá no final, atingiram a matéria, formou o mundo. E aí, o que eles pensavam? E daí também entra o estoicismo, em que a matéria é ruim, que o homem é ruim, mas que a alma é santa e pura. Ela é intocável. Consequentemente, o corpo pode fazer o que quiser, viver dissolutamente dos seus prazeres e gozar de todas as coisas que estão acessíveis ao seu contato, porque jamais vai contaminar a alma. Aí você fala assim, Betão, mas é evidente que isso é uma heresia tremenda, sim. E isso era o que caminhava no meio daqueles que eram moradores ali do Vale do Licos. Eram os gregos, a filosofia grega, e isso tentou entrar na igreja. Já teve alguém nos nossos dias pregando coisa semelhante e tentando
quando falou da supergraça, e aí viajava nessa batatinha, quando a Bíblia é muito clara. E depois, lógico, depois veio o Darwin com a teoria da evolução, aquela história toda. E depois, há um tempo atrás, veio o pessoal aí com a questão do Big Bang. E tudo isso, coisa do homem. Isso entrando no meio da igreja, influenciando a vida dos cristãos, influenciando a vida de muita gente que acredita nisso. E não só isso, tem dificuldade de relacionar-se com Deus porque crê nessas coisas. Terminamos aqui assim, capítulo 1. Semana que vem, a gente entra no capítulo 2. Porque ainda vou pegar o finalzinho do capítulo 1 para falar do ministério de Paulo como pastor. Mas agora a palavra é de vocês. Dúvidas, comentários, críticas, palavra de vocês. Abra o seu microfone e fique à vontade. Olha, eu queria só acrescentar um pouquinho no apóstolo, só para de vez, a gente tirar isso da cabeça de qualquer um chamar de apóstolo. 2 Coríntios 12, ele fala assim. 2 Coríntios 12, ele fala assim: pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, ele falando dele, por Isso. sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eles tinham algo dado por Deus e era constante. Não era só como aqueles 70 que ele enviou e deu poder para eles naquela missão. Estes acompanhavam esses sinais com eles. Qualquer hora da vida deles, desse ministério, eles podiam fazer sinais, prodígios e poderes miraculosos, coisas, ressuscitar morto e tudo, né? É interessante ele citar isso e fazer que, com ele, podia olhar a vida dele que isso acontecia. Eu achei interessante aqui que uma igreja, ele sabendo que essa igreja caminhava super bem, eles tinham amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, ao santo, cuidava deles, eles seguiam ali, perfeito, com essa esperança, olhava só para o céu, para a vida eterna, mas mesmo assim, olha, se fosse nós hoje, íamos dizer, esse povo não precisa de oração, vamos orar por aquela igrejinha que está ruim ali. A igrejinha que está ruim, você tem que ir lá e exortar e tirar o que está ruim, não adianta orar para ela, por ela. Mas ele sabe que todo aquele que caminha direito, Satanás perturba para ele não ser esse instrumento que estava inflamando todas a volta dele com Cristo. Estava crescendo os que cercavam eles. Então, ele não parava de orar e dar graças e agradecer. Que coisa, que inverso que às vezes a gente faz, né? E que lindo. Então, crescendo e eles orando por eles. Eu acho que eu queria dizer só isso aqui, que está perfeito. Eu achei que, igual você falou, se ninguém está dizendo que não está vendo a tua diferença, está todo mundo em paz com você, realmente a gente tem alguma coisa que não está bom, né? A gente não pode ser essa, a gente tem que provocar mesmo, como essa igreja foi vista, né? As qualidades dela chegou até Paulo, e o que eles fizeram? Viviam orando todos os dias, lembrava e orava, né? Amém. Que bênção a gente ver isso. Obrigado, irmã Maria Alice. E a colocação, inclusive, que a nossa igreja vai passar a vivenciar nos próximos dias é buscar, e o pastor Flávio tem pregado sobre isso, o pastor Grava também, intencionalidade nos nossos relacionamentos. Qual é a intenção? Eu me relacionar para poder falar que Deus ama as pessoas. E eles tinham isso.
E eu achei muito boa, sábia a tua palavra e necessária. É por isso que eu gosto que vocês participem. E não precisava orar precisava orar, estava precisando de oração, essa igreja, mas ele orava. Não é só para aquela que está ruim. É por isso que eu digo, temos que orar pelos pastores, temos que orar pela nossa igreja. Ou os ministérios estão avançando, continue orando por eles. Continue intercedendo. Eles precisam da intervenção, da intercessão da igreja. Ou seja, o exemplo que nós temos em Paulo é esse. E uma outra coisa que a irmã colocou que eu acho muito importante, porque Jesus e achei legal que tem aquela colocação bíblica, né? E os sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, Jesus. Percebe? Gente, vocês não fazem parte do ministério, quem não faz parte do ministério de intercessão não sabe quantos milagres a nossa igreja tem experimentado. Eu vou falar, tem um que todo mundo sabe. Vocês não perceberam. Vocês sabem quantos missionários a nossa igreja tem? Mais de 100. Aí, Betão, um país, nós viemos de uma pandemia, o mundo está em crise, o crescimento do Brasil não chega a 3%, tem vários anos, chegou a 3%, não passa disso. E a igreja continua crescendo o número de missionários. Sabe o que é isso, gente? Milagre. Qual a explicação? A explicação é milagre. É Deus E, fazendo no meio da igreja. e é Curas. interessante, Pode falar. e é interessante, né, pastor, que é que, como fala, né, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. E a importância dessa oração constante não só para aquela igreja que está ruim, ou para aquela pessoa que está ruim, qualquer situação que esteja ruim, mas a intercessão também para que aquilo que está dando certo, aquilo que é bom, que continue bom, que nós somos pecadores e nós sofremos as tentações a todo momento. Então, não é porque nós estamos em pé hoje, nós não vamos cair jamais. Imagina, o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Então, assim, essa importância de oração constante, constante. E quanto aos milagres, eu tenho visto, assim, a olhos nus mesmo, no curso Mulher Única. Os milagres mesmo que o Senhor tem feito através da oração. Porque o curso, a gente fica 3 meses com 10 mulheres. E você acompanha a evolução delas. Você dá o estudo e você começa a ver o crescimento espiritual dessas pessoas. E daí eu penso que visão fantástica da igreja em estar investindo como eu posso dizer, autoanálise no devocional, né, na leitura daquele livro, Mentores. Gente, aquilo é fantástico, sabe? A importância de você orar, sim, observar o que o Senhor está falando contigo e você ter uma aplicação pessoal daquilo. Porque quando a gente aplica, tem aquela aplicação do versículo da oração, do versículo e o que o Senhor fala contigo, você muda. É impossível você não mudar. É impossível você não se converter mais ainda. Porque a conversão, a conversão a gente se converte, eu acredito, né? Convertemos a Cristo, sim, ponto. Mas para chegar ali ao 100%, a gente precisa andar muito, tendo um processo muito longo com Cristo. Então, assim, eu estou muito feliz e estar vendo isso dentro do curso. Muito feliz mesmo. Das meninas falarem, nossa, como que elas estão percebendo a mudança delas.
porque na casa delas já se fala dessa mudança. Então, assim, imagino quanto aquele que se dispõe realmente a orar sem cessar, né? A orar sem cessar, desde que a gente abre os nossos olhos até a hora que nós fechamos nossos olhos e nos damos a descansar e confiantes no Senhor, que o Senhor está fazendo enquanto estamos dormindo. É fantástico. Querida, na sua contribuição, participação. Semana que vem, leiam o capítulo 2, dê uma lida e estaremos falando do capítulo 2. Mas vamos antes, eu vou pedir para a Vilma abrir seu microfone mais uma vez, Vilma, e agradecer pelo, por esse estudo dessa noite. Amém. É muito bom, realmente. Está sendo bênção, como as irmãs falaram. É motivo de muita alegria mesmo, emoção. A gente está aqui com vocês todos, eu com o pastor em especial. Então, vamos sempre dar graças a Deus por tudo que nós estamos vivendo. É um privilégio muito grande, né? Que acho que, assim, tinha que ser cada vez mais crescendo, 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 que eu creio que vai acontecer isso, porque a fome e sede da palavra, né? Mesmo não só aqueles que não são convertidos, que estão procurando, mas mesmo nós que somos convertidos, nós sentimos cada vez mais necessidade disso, né, pastor? É isso que eu penso. Então, vamos agradecer ao Senhor mais esse estudo. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, desde já agradecemos, ó Pai, por tudo que nós estamos vivendo, Pai, nesses dias, nesses momentos, nesse estudo abençoado, sabemos que é propósito seu. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos participando, junto com o pastor Roberto, Senhor, abençoe ele a cada dia mais, dando sabedoria, conhecimento, mais e mais, para passar para nós aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, que nós vivamos, ó Pai, em nossas vidas. Que a cada dia possamos crescer mais e mais na Tua presença, diante de Ti, através do aprendizado da Tua palavra, Senhor. É motivo de gratidão, de alegria, Senhor. Te peço que abençoe cada um que está fazendo esse estudo também, seus familiares, ó Pai. Abençoe a cada dia mais, ó Pai. Esse estudo, Senhor, que Tu colocaste, Senhor, em nossas mãos, em nossas vidas, que possamos crescer mais e mais a cada dia, Pai. Essa é a minha oração, Pai, que eu entrego a Ti, muito grata, muito feliz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem na paz. Até a semana que vem. Nos vemos no Até. domingo na igreja. Deus Amém. abençoe a todos. Tchau. Abençoe. Tchau. Tchau. Uma hora feito de paixão, perde a razão. Ó, Gabi, eu já peguei, já se passa, viu?